Olá, gente. Então, professora Karine, não é? Nós vamos revisar hoje a segunda unidade de redação e nós tivemos gêneros argumentativos. A proposta principal do módulo, né, do módulo de vocês, de redação, módulo 6, é apresentar, na verdade, ali as formas, os gêneros textuais, né, os modelos textuais, as estruturas do texto que a gente pode defender o nosso ponto de vista, como eu estava falando lá, como eu falei com vocês lá no plantão, não foi, gente? Então, esse papel mais importante da argumentação é defender, né, a defesa de um ponto de vista. Ora, todos nós temos, na verdade, todos nós temos opiniões sobre quaisquer temáticas, sempre temos uma opinião, algumas opiniões discutíveis, não é? Às vezes, quando a gente até está numa roda de conversa e você diz o que você pensa e o outro discorda, então é uma opinião discutível, né? Que se discute, então vamos repensar. Então o outro diz a opinião, né? A contra-argumentação. Então observe que nessa interação social nós temos várias defesas de ponto de vista, né? Então essa é a defesa de um ponto de vista. Eu trouxe para vocês, inclusive não é da minha autoria, foi numa pesquisa que eu fiz, né? Foi no site Descomplica. E ele trouxe esse mapa mental, vamos dizer assim, né, gente? Bem interessante, eu adorei. Aí trouxe para vocês. Ali tem um resumo, né, dando a ênfase principal em cada gênero argumentativo. O que é que tem em cada gênero argumentativo? Então, quando eu tenho aqui a dissertação, como dissertar, que ele começa aqui, né? Essa dissertação, né? Essa dissertação que é a parte inicial da escrita, né? Nós temos aqui um texto impessoal, né? Você não vai colocar ali, eu penso isso, eu quero, você não vai colocar, mesmo sendo o seu ponto de vista, você não vai colocar marcas, né, da indicação da primeira pessoa. Ele coloca marcas de interlocuções em linguagem objetiva, padrão, não é? Com rígida divisão de partes do texto. Por que ele coloca com rígida divisão? Porque foi até esse comentário que eu fiz lá no plantão, não foi, gente? Que esses gêneros argumentativos, todos eles, não é argumentação? Então você vai dividir essa argumentação em início, que é uma introdução, não é? Você vai dividir a outra parte em desenvolvimento, que aqui vem justamente a sua argumentação, porque aqui na introdução, o seu início, é o seu pensamento inicial, né? Não concordo com a redução da maioridade penal, me veio agora esse tema na mente. Não concordo com, inicialmente, não concordo com a redução da maioridade penal, né? A idade não corresponde, né, com o sistema prisional. Isso aí, estou dizendo que eu penso dessa forma, estou dando só um exemplo. Então, observe que se você reduz a sua ideia, seu ponto de partida, sua ideia, reduz a idade, mas oferece o mesmo local, né, para que eles estejam todos ali no sistema prisional, todos juntos, cumprindo penas, num determinado lugar, todo mundo junto. Então, essa é a minha ideia principal. Como é que eu vou defender a minha ideia? Desenvolva o seu texto, argumente. E aqui eu vou lançar, né, exatamente os pontos que eu considero os mais importantes de acordo com a temática. E eu vou concluir, eu preciso fechar o meu pensamento. Então, de fato, essas são as partes que compõem um texto dissertativo argumentativo. E aqui vocês já viram, né? Os gêneros argumentativos, o artigo de opinião, né? Observe que o texto deve se adequar ao perfil do público, inclusive eu comentei isso no plantão com vocês, você tem que utilizar a linguagem, a temática e tem que verificar quem vai ser o seu público, quem vai ler, né, aquele artigo.
Aí assim as suas marcas de formalidade e informalidade dependerão, no geral, de sua estrutura. Eu até fiz a diferença com vocês, não foi, gente, de artigo de opinião com um artigo científico. Que o artigo científico já está dizendo científico baseado, né, na ciência. Já esse artigo de opinião, ele pode ser apenas a sua opinião, sem necessariamente esse respaldo, né? Sem necessariamente a gente retornar, verificar ali, né, se aquilo que eu penso de fato tem uma especificidade, né, na história, na geografia, né, na ciência de maneira em geral. Uma carta de solicitação ou de reclamação, a carta de leitor, né? Observe que ela se assemelha na estrutura da carta, mas nós temos dentro do corpo do texto essa estrutura de introdução, desenvolvimento e conclusão. A resenha, que inclusive eu informei para vocês a diferença entre resenha e resumo. E muita gente ainda se atrapalha, porque o resumo você vai resumir, você vai diminuir, vai colocar ali as informações do texto. A resenha tem o objetivo principal de você pegar as partes importantes e colocar ali, na verdade, o seu ponto de vista. No resumo já não precisa, gente, colocar seu ponto de vista. Já na crônica argumentativa, vai trazer também, na verdade, essa estrutura. Você vai iniciar a crônica. Crônica, na verdade, é um gênero que vai trabalhar a narrativa, né, desses temas do nosso cotidiano e vai relacionar com o quê? Com o tema social. Por isso que vem com essa estrutura. E um editorial, que também, olha lá, expressa a opinião de certa publicação, falando, portanto, em nome coletivo, né? Sua linguagem tem de ser, normalmente informal, né? Principalmente a depender do meio, né? Por exemplo, de uma revista, como as revistas Veja, Carta Capital, a Isto É, super interessante. Normalmente elas requerem ali, né, um tom muito maior de formalidade. Ok? Então, dando continuidade, eu trouxe aqui, eu não vou trabalhar com as competências, né, da redação do Enem, mas eu trouxe para vocês essa competência aqui, ó, a competência 3. Observe o que ela diz: selecionar, relacionar, organizar, interpretar informações, fatos e opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Então, no texto lá dissertativo, argumentativo, na prova de redação de vocês de Enem, e como também foi no simulado da FTD, qual foi a abordagem? Não é dissertativa, argumentativa, não vem com essa proposta argumentativa, então ela teria que ter, ela tem, na verdade, essa estrutura, ela tem uma introdução, não é isso? Ela tem um desenvolvimento, ela tem uma conclusão. Por isso que eu trouxe para você, ele precisa elaborar um texto que apresente claramente a ideia a ser defendida. Perceber a importância de argumentar, de defender seu ponto de vista. Então, eu trouxe o que é argumentar. Aí ele coloca aqui no conceito, é organizar uma ideia, né? Então, quando eu coloquei para vocês sobre a redução da maioridade penal, né? Há quem concorde com essa redução e há quem não concorde. E aí você vai apresentar o seu ponto de vista. Defenda por que você concorda, por que você não concorda. E nós temos outras temáticas, por exemplo, bem polêmicas, como a eutanásia. Apesar de que aqui não tem no nosso país a eutanásia, mas vamos colocar de forma hipotética. A eutanásia, há quem concorde e há quem não concorde. Vamos ver outro tema, pena de morte, por exemplo. Então, há quem concorda e há quem não concorda. Então, defenda seu ponto de vista. Por que você concorda? Por que você não concorda? E você ali vai organizar, na verdade, as ideias, né, para influenciar, convencer ou persuadir. Né? Então, observe que quando a gente lê o texto de vocês, né, quando a gente está fazendo as correções, aí a argumentação é tão boa, a defesa do ponto de vista é tão bom, né, essa defesa é tão boa, que até causa aquela sensação, poxa, acho que ele me convenceu, viu, do que ele pensa. Então, tem essa sensação mesmo. Aí, no nosso cotidiano, estamos argumentados, você, né? Deve estar faltando aqui um elemento. Quando defendemos um ponto de vista, quando apresentamos a nossa opinião, quando propomos uma solução para um problema, ou quando queremos convencer os outros
aceder um pedido nosso. Então, você argumenta. Então, você precisa, na verdade, se utilizar, né, fazer uma seleção. Por isso que a competência 3, ele fala de selecionar, organizar, né, fatos, na verdade. Por vezes, enfrentamos a oposição a. Então, normalmente, quando você se coloca, não é? Quando você vai dizer a sua opinião, as pessoas podem também dizer a opinião delas. Às vezes é contra, né? Contra, uma opinião contra aquilo que você disse. Bom, aí eu trouxe aqui, gente, na verdade, aqui é o estilo mapa mental, né? Porque ele vai colocar aqui o cérebrozinho, ó. Aqui ele começa, na verdade, a selecionar as principais ideias, as primeiras ideias a partir de uma pergunta, né? Qual a razão do preconceito racial em um país composto? É a forma, observe que na própria pergunta já vem, né, uma tendência a próprias ideias que ele tem, né, uma pergunta tendenciosa. Repare se não foi. Qual a razão do preconceito racial em um país composto, né, formado por diferentes etnias e culturas? Então, ele já está levantando ali, né, as possíveis defesas do ponto de vista dele, né? Um país com essa multiplicidade, essa variação, na verdade, de culturas e étnicas, como é que tem tanto preconceito? E ainda mais racial, né? Então, ele já vai colocando uma pergunta e já vai defendendo o ponto de vista. E aqui ele vai colocando, na verdade, selecionando as principais ideias, argumentos acerca da temática. Viu, gente? Eu coloquei como uma proposta e aqui tem algumas formas de argumentar. Através da exemplificação. Então, você pode exemplificar para defender o que você pensa. Então, quando você diz, eu não concordo com a redução da maioridade, então me diga aqui, me informe alguns exemplos, na verdade, quando a gente não reduz, que esteja dando certo. Aí você vai dizer, né, os exemplos para poder dar veracidade da informação. Aí ele coloca aqui, eu não vou ler tudo não, sabe, gente? Mas repare só, a Revolução Francesa, por exemplo, eu vou ler no iniciozinho, só para vocês perceberem uma coisa. Em 2013, milhares de manifestantes ocuparam as ruas da capital de São Paulo em reivindicação por melhorias e redução dos preços dos transportes públicos. Ele já dando uma ideia geral, né? Nota-se como fatores socioeconômicos também são responsáveis pelos casos. E aí ele vai fazendo um contexto histórico e exemplificando. Aí a Revolução Francesa, por exemplo, então ele utiliza uma marca, na verdade, para exemplificar o que ele quer defender. Já na enumeração, eu tenho visto muitas redações de treino com esse tipo de argumentação aqui no desenvolvimento, né? Vai em primeiro lugar, depois no outro parágrafo, em segundo lugar, depois ele vai enumerar, na verdade, os pontos principais daquela situação. Só vou ler o iniciozinho. Em primeiro lugar, é imprescindível, né? É muito importante ressaltar como a carência de medidas públicas gera a ocorrência de tal problema em sociedade. De acordo com esse autor, filósofo alemão, para que haja a comunicação plena e assim ele vai defendendo o ponto de vista. Mas observe que na argumentação ele se utiliza da enumeração. Então tem a exemplificação, agora nós temos a enumeração. Aí eu trouxe para finalizar essa parte de argumentação a comparação e por causa e efeito, que normalmente que se utiliza muito, né? Que é causa e consequência. Né, esse termo mais utilizado. Na comparação, observe que ele coloca semelhantemente, aí como, eu também posso utilizar o como, né, como forma comparativa. Ele coloca essas mesmas autoridades possuem interesses financeiros na má alimentação dos brasileiros. Então, de forma semelhante, de forma comparativa, então ele se utiliza também, gente, de termos dentro, né, da gramática para fazer essa comparação. Já em causas e efeitos, que é causas e consequências, nós temos, é importante pontuar de início a omissão do meio acadêmico quanto à má alimentação dos jovens. De acordo, né, a Guizadi, né, de acordo com Kant, o ser humano é tudo aquilo que a educação faz dele. As escolas brasileiras, entretanto,
negligenciam a saúde dos estudantes ao não instruí-los, a causa, né, sobre os riscos da obesidade e as formas de preveni-la. Quais são as consequências disso? Né? Aí, qual é o efeito disso, de você negligenciar a saúde dos estudantes ao não instruí-los sobre os riscos da obesidade, né? Você negligenciar e você fingir ali que não está esquecido, né, daquela situação e de formas de... Aí, qual é o efeito de negligenciar? Aí você vai dizer a consequência, aí, como reflexo, para não utilizar aquele termozinho que normalmente a gente utiliza, coloca um outro. Aí a consequência disso, aí, como reflexo de uma população ignorante, esse ignorante aqui é em termos de falta de conhecimento, viu? Frente aos hábitos alimentares ideais, aí ele coloca uma porcentagem, né? 8,4% dos adolescentes são obesos. Observe que ele coloca uma consequência e mostra aquilo ali claramente, né? De forma objetiva, e utiliza também o recurso da porcentagem. Então, só voltando, gente, nós tivemos quais as formas de argumentar? Por exemplificação, certo? Também tem a retrospectiva histórica, eu não coloquei para não ficar muito longo, né? Tem a exemplificação, tem a enumeração, tem por forma comparativa, né? E a gente pode se utilizar aproveitando, né, as conjunções subordinativas comparativas, né, de causas e efeitos, que é de causas e consequência. Bom, agora é a vez de vocês fazerem a atividade, né, como está orientada lá no PDF. É uma atividade avaliativa, viu, gente? E até a próxima.